Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, seu canal de política internacional e cultura pop. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tal do Foro de São Paulo, que muita gente inventa coisas, cria teorias da conspiração e fala muita porcaria por aí. Vamos desmistificar um pouquinho isso aí. Eu dei uma entrevista recentemente para o Estadão falando sobre o Foro de São Paulo a partir de algumas perguntas que o jornalista fez para mim. Eu vou me basear então nessa conversa que eu tive para esclarecer alguns pontos com vocês. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal, que vão aparecer aqui embaixo. Em primeiro lugar, o que é o Foro de São Paulo? O Foro foi criado a partir de um encontro entre vários líderes de partidos e organizações de esquerda da América Latina, ou seja, da América do Sul, da América Central e do Caribe, que se encontraram de 1º a 4 de julho de 1990 em um hotel aqui em São Paulo. Ele surgiu como iniciativa do Partido dos Trabalhadores aqui do Brasil, o PT, liderado principalmente pelo Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, ex-presidente brasileiro, e também pelo Fidel Castro, presidente na época de Cuba. O Foro surge em um momento histórico muito importante, muito decisivo para as relações internacionais, inclusive. É o final da União Soviética e, com isso, o final de uma representação, de um símbolo, de algo que existia, além do simbolismo, que era uma alternativa aos Estados Unidos, que era uma alternativa ao capitalismo, ao que se chamava de neoliberalismo, ao que se chamava de um imperialismo americano. Então, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, representa esse marco, essa necessidade, portanto, de se pensar as relações internacionais para depois da União Soviética. Para onde vai a esquerda? Como eles vão se organizar? Quais são os seus objetivos? É para isso que se juntam esses partidos e organizações de esquerda para pensar essa atuação nos seus países, aqui na região, e como eles podem, portanto, criar mecanismos para repensar sua inserção estratégica. Então, quais eram os objetivos iniciais? Integração regional, econômica, política, cultural entre os países latino-americanos, a partir de uma visão latino-americana, ou seja, uma integração feita de latino-americanos para latino-americanos. Além disso, uma luta contra o embargo feito pelos Estados Unidos em relação a Cuba. E um ponto importante que eles falavam muito, que eles defendiam, era o chamado anti-imperialismo. Ou seja, eles olhavam para os Estados Unidos como um país ameaçador, alguém que representava um contraponto importante. Ou seja, os Estados Unidos representavam uma ameaça iminente, especialmente depois que não existe mais a União Soviética, supostamente não existe mais esse contraponto direto a partir de uma grande potência. Tem outra questão, no final dos anos 80, no começo da década de 90, vão começar a ser implantadas algumas políticas econômicas chamadas de neoliberais. Isso significa uma diminuição grande do Estado na economia, uma privatização profunda, uma liberalização enorme em termos de mercado financeiro, em relações comerciais. Ou seja, o mercado é quem deveria ditar as regras do jogo. O Estado deveria se eximir ao máximo de entrar na economia, de interferir em qualquer coisa, na vida política, social, econômica, etc. Essas políticas econômicas neoliberais são representadas, portanto, por um arroxo fiscal muito grande, justamente por causa dessa diminuição do tamanho do Estado na economia. Aqui no Brasil a gente teve isso, uma abertura comercial muito forte, restrita no governo Collor, problemas relacionados a isso depois do governo Fernando Henrique, que alguns falam que teve políticas neoliberais, vai ser justamente um período de privatizações de diversos setores, telecomunicações, bancos, por exemplo. Então a gente vai tendo essa diminuição do peso do Estado para ele tentar cuidar de menos coisas, supostamente, de acordo com essa visão, ele poderia ter mais recursos ou cuidar daquilo que realmente importa. Bom, então, esses partidos de esquerda são contra esse posicionamento, são contra essas políticas neoliberais. Quando a gente fala que esse posicionamento é feito a partir dos partidos de esquerda, das organizações de esquerda do Foro de São Paulo, a gente não está falando aqui só de extrema esquerda, tá, gente? Nós estamos falando aqui da esquerda em toda a sua amplitude e complexidade. A gente está falando de sociais-democratas, a gente está falando de centro-esquerda, de uma esquerda às vezes um pouco mais liberal, de uma esquerda progressista, de uma esquerda ambientalista, de uma terceira via, como alguns gostam de chamar alguma dessas organizações. Ou seja, tem todo tipo de esquerda aqui. O Foro vai tentar justamente fazer o quê? Juntar esses partidos e organizações para que eles tenham minimamente um consenso quanto a algumas coisas, alguns pontos que deveriam ser principais, o núcleo duro do que deveria ser a esquerda, portanto. Tá certo. Naquele momento, então, fazia sentido, essa era a discussão, um contraponto grande, um reposicionamento estratégico em termos de um marco temporal histórico das relações internacionais. Desde então, tiveram mais de 20 encontros do Foro de São Paulo, diversas organizações surgiram, hoje são mais de 110 organizações e partidos que fazem parte do Foro de São Paulo. E em julho agora aconteceu um encontro mais recente do Foro de São Paulo lá em Caracas, na Venezuela. Foi quando justamente o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deram declarações sobre o assunto, e é por isso que a gente está aqui comentando.
O presidente Jair Bolsonaro fez um tweet falando que o Foro de São Paulo é financiado, apoiado, composto por facções, no sentido criminoso, que o Foro tem propensões totalitárias, de um projeto de poder totalitário que é dominar toda a América Latina. Não é bem assim, vamos falar um pouquinho daqui a pouco. E o seu ministro Ernesto Araújo fez uma declaração em relação ao Foro, dizendo que os marxistas instrumentalizam traficantes e vice-versa, que também é um lugar comum muito errado, é uma visão completamente deturpada do que é o Foro de São Paulo. Pessoal, em todas as cartas, em todas as declarações, em todos os documentos, em tudo que foi feito, uma das coisas que a gente pode apontar é que não, o Foro de São Paulo não tem pretensões totalitárias nem de dominação da América Latina, de criar uma grande organização, como disse o Cabo Daciolo nas últimas eleições, de que a esquerda quer se reunir para criar a URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Não, isso tudo é teoria da conspiração. A URSAL é uma teoria da conspiração e a ideia de que o Foro de São Paulo reúne esses partidos com um projeto malicioso, totalitário, de dominação mundial, também é teoria da conspiração. Isso tem sido muito comum por esses governos populistas, especialmente esses atuais de extrema-direita, como os de Jair Bolsonaro, como os de Donald Trump, Erdogan, como na Hungria, na Polônia, na Itália, Salvini, do Brexit agora, com aquele... Não quero nem falar disso, né? Que vai ter uma mudança brusca aí. Ai, populismo. Então eles usam muito esse discurso do outro, da negativa, dos exageros, de apontar sempre o inimigo, falar que ele quer dominar, matar, excluir, etc. Essa é uma lógica muito comum pelos populistas, de todos os aspectos, tá? De esquerda e de direita. Mas nesse caso, como a gente está vivendo uma onda de direita, de extrema-direita, ela tem sido mais usada por esses grupos. A ideia de antagonizar de uma forma muito radical, para tentar construir um contraponto em que você é o salvador da pátria, você é a solução, que você está certo. E aí, o jornalista me perguntou o seguinte, como é que fica então o Foro hoje em dia? Ele tem importância em alguma medida? Olha, para ser muito sincero, eu duvido muito que ele tenha importância prática. Ele tem muito mais um caráter simbólico, ou seja, ele representa a ideia de uma esquerda unida, que compartilha os mesmos princípios e ideais, do que qualquer outra coisa. Mas vamos combinar, gente. Vocês acham mesmo que a esquerda está unida, compartilhando esses ideais, pensando de forma comum, buscando as mesmas coisas? No Brasil e na América Latina como um todo? Bobagem, né? Pelo amor de Deus. Olha aqui, dentro do Brasil, a incapacidade que a esquerda tem de se unir numa oposição ferrenha, capaz de criar um diálogo. A gente pode pegar o caso da reforma da Previdência. Vamos ser pragmático aqui é minha opinião, tá? A reforma ia passar, essa reforma ia acontecer. O que a esquerda fez? Ao invés de tentar, de alguma forma, desidratar, de alguma forma, tentar fazer um contraponto, de alguma forma, buscar o centro e propor uma outra proposta, criar algo alternativo, ela simplesmente foi para uma posição de uma forma abrupta, radical, sem diálogo, sem nada. Eu sou contra a reforma da Previdência como ela foi feita. Agora, vamos começar a ser um pouco mais pragmático? Vamos começar a apontar os dedos justamente para aqueles que estão do nosso lado e deveriam estar pensando de uma forma um pouco mais clara, objetiva e racional? A reforma foi aprovada, e aí? O que adiantou? Nada. É isso que eu quero dizer quando eu falo que o Foro de São Paulo hoje é muito mais simbólico do que prático. Hoje, algumas das pautas dele, por exemplo, envolvem a questão do Lula livre, a ideia da Venezuela, um contraponto aos Estados Unidos. Mas se nós olharmos, por exemplo, esse discurso anti-imperialista por parte dos partidos que fizeram parte ou fazem parte do Foro de São Paulo, fica uma bobagem, né, gente? Olha o Partido dos Trabalhadores, quanto tempo ficou no poder e a forma como ele se relacionava com os Estados Unidos. A relação era ótima. A relação do Brasil, do governo Lula, com Bush, um republicano, era excelente. E aí? Onde é que está a lógica anti-imperialista? Está no discurso? Não, está em outras ações mais práticas, né? A gente vai ver a questão do BRICS, a gente vai ver a questão da criação da Unasul, um contraponto mais soft, um contraponto que alguns chamam inclusive de um soft balancing, que definitivamente não vai ser isso, porque o Brasil não tem poder para tanto, mas pelo menos mostra um certo pragmatismo, percebem? Essa é a grande palavra da política externa brasileira, pelo menos na minha percepção. E nesse caso, hoje em dia, o que a gente percebe é o contrário, não tem nada de pragmático, é 100% ideológico e de uma ideologia tosca, bruta, sem embasamento, sem princípio, sem nada. O governo Bolsonaro ele adotou para si que ele tem que seguir o governo americano de Donald Trump, que ele vai seguir de uma forma cega, totalmente explícita, sem necessariamente levar em conta os nossos interesses. O que eu posso falar, por exemplo, da questão da Venezuela? O jornalista me perguntou se o Foro de São Paulo tem algum posicionamento interessante ou se muda alguma coisa em relação ao caso da Venezuela. Não muda nada, gente. Nada, nada, nada. Sabe por quê? Primeiro, a esquerda está dividida nesse aspecto. Está cheio de partido político falando que a Venezuela é uma democracia funcionando, que as instituições estão plenas, que não tem nada de ruim, que ninguém passa fome. Pelo amor de Deus, sabe? Não.
Enquanto tem uma outra esquerda, inclusive como Pepe Mujica, lá no Uruguai, que eu amo, adoro, um beijo pro Pepe Mujica, que está falando que não, já é uma ditadura sim, tem muitos problemas sim, a gente tem que resolver esses problemas. O ponto todo que a gente tem que perceber é, essa esquerda unida é contra intervenções externas na Venezuela. Sim, isso todos nós concordamos. O ponto que a direita, que Bolsonaro, Trump, etc., acham que deve ser abordado é justamente a ideia de que eles têm que intervir, pressionar de uma forma sem diálogo, simplesmente por meio de bravatas e ações que em nada ajudam. O que a gente vai concordar, em parte, em relação à esquerda, é que não. O que a gente tem que fazer é buscar o diálogo, a gente tem que chamar as partes, a gente tem que tentar negociar, tem que haver uma saída. E que agora, nesse momento, a principal preocupação são as questões humanitárias. Nisso eu imagino que a esquerda esteja unida. Agora, o que o Foro de São Paulo tem a ver com isso? Ele vai discutir, ele vai falar algumas coisas, ele vai defender o governo do Maduro, mas ele não é prático. Ele não propõe nada de fato novo ou que consiga aumentar o diálogo ou a pressão em relação aos demais atores. E outro ponto, né, gente? Em relação à Venezuela, quem tem mais peso hoje? O Foro de São Paulo, que é muito mais simbólico, que representa algo? Ou, por exemplo, Estados Unidos, Rússia e China, que tem interesses geopolíticos na Venezuela? Acho que vocês imaginam a resposta, né? Então, quando esse pessoal ficar jogando bravatas do Foro de São Paulo, quando eles começarem a falar essas coisas, percebam, teoria da conspiração, fake news, tudo mentira. Ignora, não reproduz, não compartilha, que é o que dá pra gente fazer, tá? O Foro de São Paulo vai continuar existindo, vai continuar sendo esse fórum de discussões em relação à esquerda, para buscar alternativas, para buscar um posicionamento diferente, uma inserção diferente, um desenvolvimento econômico distinto, uma autonomia maior para os povos latino-americanos. E é isso, acabou, não tem nenhum projeto de poder totalitário, um documento com início, meio e fim, do que fazer, como fazer, de guerrilha, não sei o quê. Que bobagem. E não tem ligação das Farc, tá, gente? O grupo não tem ligações com traficantes nem nada do tipo, tá? São partidos políticos e organizações de esquerda reconhecidos dentro dos seus países. Então, vamos desmistificar um pouquinho isso aí. O Foro de São Paulo é outra coisa. Deixe as fake news para quem gosta de fake news. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas da Fê e as do canal que vão aparecer aqui embaixo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Um país... Você fica na frente da luz. Mujica, tá difícil hoje. Os Estados Unidos... Porra, Mujica, na câmera não.